Oi, para você que está me assistindo no vídeo de hoje, eu vou fazer mais uma maquiagem digital e dessa vez a gente vai fazer na Jasmine. Eu escolhi aí uma referência de maquiagem que eu peguei no Pinterest e bem diferente pra gente mudar bastante a Jasmine e não ficar uma coisa, mesma coisa, sabe? Eu acho que além da maquiagem digital, eu tô escolhendo maquiagens bem diferentes do estilo, né, no caso das personagens, pra gente conseguir realmente ver. Então, eu criei uma nova camada com o pincel Linear 2. Eu vim aqui fazendo o delineado vermelho. Eu acho que era importante eu ter uma referência de como ia ficar o delineado vermelho, até para me conseguir camuflar o delineado preto e camuflar outras coisas. Então, por isso que eu já comecei fazendo delineado vermelho. Então, eu vou fazendo, eu liguei o estabilizador para não ficar com aquele efeito de traço tremido, mas a parte de início e fim eu diminuí. Quando a gente liga o estabilizador, embaixo tem duas funções, que é de início e de fim. E normalmente eu diminuo isso só para a gente ter a estabilização do traço e não ter o refinamento das pontas do nosso traço. Eu não sei se deu para entender, mas basicamente é isso, é bem fácil, sabe? E aí, gente, depois que eu vi a referência, né, e a gente vê que é um delineado bem reto, eu venho aqui selecionar a cor da pele dela. E aí eu venho camuflando toda essa parte borda escura, porque a gente vai fazer outro acabamento. Então, por isso que eu falei pra vocês que eu acabei fazendo, né, primeiro o delineado, porque aí fica mais fácil. Depois disso, eu venho fazendo alguns acabamentos do delineado e eu acabei afinando um pouco, tentando afinar um pouquinho as pontas. Mas aí ficou torto e aí eu vi que o inicial tava ok. Então, eu fui fazer o outro lado do delineado pra gente já ter um parâmetro também no outro olho. E aí eu fiz um estilo mais reto, porque era isso que tinha na referência. Então eu tentei fazer o delineado mais reto possível, pra gente ser aí fiel, né, ao que a gente tá vendo. E eu gosto do caneta de feltro também para fazer acabamento, mas nesse caso aqui eu tô usando o Linear 2. Aí eu vou fazendo puxados aí, igual vocês estão vendo, e tentando não ultrapassar a parte de dentro do olho. Apesar que a gente vai ter que dar uma acertada com relação a isso. Depois eu seleciono a cor da pele e venho com o pincel, o mesmo pincel na mesma camada. E aí eu vou aí cobrindo essa parte rente aos olhos. Eu acho que se eu fosse refazer ou replicar, eu teria feito em camada diferente. Eu sempre enfatizo isso aqui pra vocês e faz muita diferença. Mas ficou bom do mesmo jeito, é só uma dica. E aí, ainda selecionando a cor da pele dela, eu vou tentar tirar ao máximo esse delineado preto, no caso desse lápis de olho preto que ela tá embaixo, porque na nossa maquiagem não tem esse olho preto, né? Então a gente vai tentar aí minimizar o máximo possível. E eu faço isso usando a própria cor da pele dela, porque aí a gente vai tirando essa grossura toda aí. Porque o olho dela é bem esfumado de preto, né? O da Jasmine. E a nossa maquiagem de referência não tem essa enfatização tanto. E aí eu vou passando com o mesmo pincel, que é o Linear 2. Com relação às maquiagens digital, gente, eu comecei a fazer em personagens meio 3D, que era a Elsa. E aqui no caso, né, a Jasmine tá totalmente 2D. E eu sinceramente não vi dificuldade nem diferença nenhuma, assim. É a mesma coisa, a única diferença é que quando eu faço em desenho 3D, eu me apego mais, eu presto mais atenção em alguns fatores, né? No caso, multiplicar para dar aquela camuflada, eu uso mais o aerógrafo, que não demarca tanto. E aí, quando é 2D assim, eu vou sossegada. Agora eu tô pegando aqui a parte branca do olho dela, e como não é uma parte branca, né, tem tonalidade de branco, eu acabo selecionando e aonde tá essa parte nessa tonalidade de branco, e aí eu vou passando pra gente tirar esse efeito e dar essa afinada. Fiz isso num olho e vou fazer a mesma coisa no outro olho. E aí, a partir dessa parte, eu vou dar um pouco mais de acelerada pra vocês verem. E aí ficar um pouquinho mais dinâmico o vídeo. Mas não tem segredo. Eu venho aqui com o pincel Linear 2, selecionando as cores, e a gente vai tentar camuflar o máximo possível essa parte preta que tem no olho dela.
que é o delineador e o lápis de olho. Depois disso eu venho com um blush um pouco mais fechado e a gente vai passar por toda a bochecha dela. Quando eu vou fazer esfumado, no caso na bochecha, eu pego o aerógrafo, deixo ele um pouquinho maior e aí eu vou passando e aí usando ali a minha foto de referência. Usando a minha foto de referência, a gente consegue ver aonde a gente concentra e aonde a gente deixa mais o blush. Depois disso, eu venho com o desfoque e vou desfocando para tirar as marcações, que eu acho que às vezes ele fica um pouco marcado. Com a cor branca, eu vou fazer um coração, ainda com pincel aerógrafo, porque ela tem, na nossa referência de maquiagem, tem um coração branco na ponta do nariz, e eu já aproveitei e fiz. E aí eu tentei deixar o coração virado para a ponta que tá aqui o rosto da Jasmine. Depois eu faço 2 riscos aí com o aerógrafo debaixo do olho. E aqui eu já estou reproduzindo a cereja igual tá na nossa foto de referência. E aí aqui no caso eu vou fazendo as bolinhas, tudo com pincel aerógrafo, que eu acho que como dá pra gente fazer camada, a gente consegue construir. Se alguma coisa não ficar muito legal, fica mais fácil de corrigir. E aí depois eu vou descer e eu vou caçar um pincel, que ele é como se fosse, não é como se fosse, ele é um pincel de renda. Aqui ele tá escrito renda. Eu coloquei o pincel branco, deixei de cabeça para baixo, porque o pincel normalmente fica de cabeça para baixo. E aí eu posicionei desse jeito, porque não tem como a gente deixar a renda para cima. Então eu virei de cabeça para baixo e passei o pincel, aí ele ficou para baixo. Eu não sei se deu para entender, mas basicamente é isso. E coincidentemente a renda é muito parecida com a nossa foto de referência. Depois eu vou aqui deixando a boca dela um pouco mais avermelhada, usando o pincel aerógrafo, tá, gente? Então eu vou deixar um pouquinho a parte de dentro um pouco mais escura, igual a nossa referência. E aí eu vi que tinha algumas partes claras, brancas, e aí com um pincel linear 2 eu acabei colocando esses tons, esses clarinhos, igual a gente tá vendo. O aerógrafo eu usei para fazer essa bolinha do lado, um pouco mais esfumado. Depois disso, ainda com o pincel vermelho, mas com o pincel linear 2, a gente vai pintar a sobrancelha dela de vermelho, igual está na nossa maquiagem de referência. Isso vai mudar bastante as características. Eu fiquei com muita vontade de pintar o cabelo dela de vermelho pra gente ver como que ficaria. Mas se vocês quiserem, assim, transformando um personagem, maquiagem de um tom. Eu pensei assim, por exemplo, morango. A gente faz uma maquiagem inspirada em morango. E aí o cabelo a gente muda tudo. Mas eu preciso saber se vocês querem. Então deixa aqui nos comentários e fala. Comenta aqui pra mim, faz maquiagem monocromática, que eu vou entender que vocês querem essa ideia aqui que eu tive, tá? Mas aí agora a gente vai pegar aí a cor da pele dela e vai tirar no caso essa parte aqui preta que não tem nada a ver. E aí a gente diminui o pincel e faz aí todo o acabamento para ficar perfeito a sobrancelha dela. E gente, que babado que ficou essa maquiagem, olha isso. Eu vou mostrar para vocês o resultado para vocês verem certinho. Esse aqui é o resultado da maquiagem. Eu gostei bastante, é sério, eu gostei muito. Eu achei que ficou muito fiel à nossa referência. Se vocês quiserem mais vídeo nesse estilo, se inscreva no canal, deixe o seu like para eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. E até o próximo!